Bom dia, gente! Como combinado, irei estar compartilhando a tela com vocês para que a gente possa começar a nossa aula. Então, nossa aula de hoje será sobre divisão entre polinômios e potenciação e radiciação de monômios. Ou seja, com o objetivo de que vocês consigam realizar as operações com polinômios. Para que a gente fale de divisão entre polinômios, é necessário a gente recordar o conceito, ou seja, os elementos de uma divisão. Então, eu tenho o meu dividendo, eu tenho o meu divisor. Quem é o dividendo? É a parte que vai ser dividida, ou seja, a parte que vai ser repartida. O divisor é em quantas partes eu estarei dividindo o meu total. O quociente é a parte onde cada um vai receber e o resto é o que sobrou, tá? Então, nós tínhamos, quando tratávamos da aritmética, a divisão, por exemplo, 12 dividido por 3, certo? Então, o meu todo, que era 12, seria dividido em 3 partes. Ou seja, meu dividendo, divisor, aí o meu quociente, que era 4, ou seja, as 3 partes que eu iria dividir, cada uma teria 4 unidades. E o meu resto, que seria zero, porque não sobra nada. Então, ela é uma divisão exata. Dentro dos polinômios, nós também temos essa divisão. Nós também podemos fazer essa divisão, certo? Então, vamos lá. Eu tenho um polinômio x elevado à terceira menos 2x elevado ao quadrado menos 2x menos 3. E esse polinômio ele vai ser dividido pelo polinômio x ao quadrado mais x mais 1. Regra importante quando a gente vai fazer a divisão de polinômios, entre polinômios. Nós temos que organizá-lo em ordem decrescente, tá? Então, do maior expoente para o menor, ok? Então, a gente vê aqui, ó, que eu tenho 3, 2, 1 e 0. 2, 1 e 0, tá? Os expoentes das variáveis. Então, vamos fazer essa divisão, tá? Existe uma regrinha básica para fazer esse tipo de divisão, tá, gente? Eu vou reescrever aqui o polinômio desse lado para vocês visualizarem, tá? Então, eu tenho um polinômio que é x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 2x menos 3. E vai ser dividido por x ao quadrado menos x, menos não, mais x mais 1, certo? Então, olha só. Primeira regra, a gente vai ver quantos elementos tem no meu divisor, quantos termos. Eu tenho 1, 2, 3. Então, o que eu vou dividir aqui primeiro? Esses 3 termos, tá? Então, eu vou ter que fazer nesses 3 termos. Mas eu vou dividir um por um? Claro que não. Você vai pegar o primeiro elemento, o primeiro termo do meu dividendo e vai dividir pelo primeiro termo do divisor, certo? Então, x ao cubo dividido para x ao cubo, nós já sabemos que dá x, repete o x, não é isso? E subtrai os expoentes. 3 menos 2 fica 1. Pronto. Agora, o que eu faço, tia? Simples. Você vai pegar agora
o meu quocientezinho e multiplicar por todos os elementos que estão aqui no divisor. Então, x vezes 1, x, tá? Só que tem um pequeno detalhe, ó, positivo com positivo, deu positivo. A nossa intenção é ficar simétrico aos números que estão aqui. Então, como aqui deu positivo, ele vem para cá negativo. X vezes x dá x ao quadrado. O resultado também deu positivo, vem para cá negativo. E x vezes x ao quadrado deu x ao cubo. Deu positivo, vem para cá negativo. Observem o seguinte, tá? A intenção, quando a gente faz a divisão na aritmética, não é sempre subtrair os dois números para chegar ao resultado do resto do zero. Então, aqui foi a mesma coisa que a gente fez. Multipliquei, todos os resultados deu positivo, mas ele tem que vir com o sinal contrário, para poder a gente tentar zerar tudo de uma vez, ok? Agora eu faço a soma aqui, ó. X tira x, deu zero. Então, 0x ao cubo. Pronto. Aí, agora eu tenho menos 2x ao quadrado, menos x ao quadrado. Repete o sinal e soma. 3x ao quadrado. Menos 2x mais menos x, repete o sinal e soma. 3x. Pronto, agora eu só tenho dois termos. Vou baixar esse menos 3. O que eu vou fazer com esse 0x? 0x, então ele não existe mais, ele vai sumir, tá bom? Porque eu já zerei, então automaticamente ele some. Agora eu vou fazer de novo a minha divisão. Como eu faço? Pego o primeiro termo aqui e divido pelo primeiro termo aqui. Então eu tenho menos, ó, menos 3 dividido para 1. Vai ficar menos 3. X ao quadrado dividido para x ao quadrado. Vai dar 1, não é isso? Então, só fica o 3. Feito isso, eu vou pegar o menos 3 e multiplicar por cada elemento que está no meu divisor. Então, menos 3 vezes mais 1 dá menos 3. Então, ele tem que vir o oposto para cá. Então, vai vir mais 3. Menos 3 vezes mais x, menos 3x. Tá, deu negativa a multiplicação, ela vem positiva. E menos 3 vezes x ao quadrado, menos 3x ao quadrado, e ele vem positivo. De novo, mas tia, por que tudo isso? Por que ele vem desse jeito? A intenção é justamente essa que vocês estão visualizando aqui. A intenção é que eles se tornem simétricos, eles se anulem. Então, ó, esse anula esse anula esse e esse anula esse, que cheguei ao meu resto zero. Ou seja, uma divisão exata, tá? Então, vamos praticar um pouquinho aqui dentro dos exercícios, tá bom? Bom, eu tenho o exercício da página 54, a questão 1. Então, nós vamos fazer justamente as divisões, mas nós temos divisões de monômios, tá? Então, olha só, eu vou pegar 42 e dividir por 7. 42 dividido por 7 dá 6. A sétima dividido para A, tá? Eu vou ter A e vou subtrair os expoentes. 7 tira 1, 6. B ao cubo dividido para B à oitava, repete a base que é B e subtrai os expoentes. 3 tira 8, menos 5. E o C, como não tem aqui em cima, vai apenas aparecer aqui, certo? A tia ainda fiquei com dúvida, então a tia vai separar cada um deles aqui, tá bom? Tu vai pegar 12 dividido por 6, certo? Aí tu vai ter
vezes, lógico, né? X ao quadrado dividido por x à quinta, vezes y à quinta dividido por y ao quadrado. Então, ó, 12 dividido para 6, dá 2. X ao quadrado dividido para x à quinta, divisão de potência de mesma base. Repete a base, que é x, subtrai os expoentes. 2 tira 5, menos 3. Y à quinta dividido para y ao quadrado, repete a base, subtrai os expoentes. 5 tira 2, 3. E a próxima divisão de monômio por monômio, notem que eu tenho 5 dividido para 3, tá? E aí, tia, como é que eu faço? Eu posso transformar em número decimal, tá? E posso deixar em forma de fração também. Não tem problema nenhum, tá? Então, como eles não são divisíveis, o que eu vou fazer? Vai ficar 5 dividido para 3, vezes a terceira dividido para A, B, a nona, dividido para 1, certo? Por que por 1? Porque aqui não tem B, então quer dizer que é 1, certo? Vezes C elevado à 21ª potência, dividido para C elevado à 11ª. Então, repete 5 terços, deixar em forma de fração em vez de número decimal. Faça a divisão de cada letra com a sua respectiva. Então, vezes A ao quadrado, repete a base e subtrai os expoentes, vezes B à oitava. A oitava, gente? Não, que aqui não tem B. É B à nona. Só vai repetir ele, certo? Não esqueçam que aqui embaixo não tem B, tá? Então, só repete ele vezes C, que vai repetir, 21 tira 11, 10. Pronto, nós já fizemos o exercício 1 da página 54. Agora, nós vamos ao exercício 2. O exercício 2 da página 55 é divisão entre polinômios. Nós vamos responder a letra C, certo? Então, vamos lá. A tia vai fazer a divisão aqui para vocês. Vou fazer assim, ó. 2x à quinta menos 32x à terceira mais 43x ao quadrado menos 40x mais 20. Nossa, ficou enorme, né? Pois é. Agora, nós vamos escrever aqui por quem que ele vai ser dividido, tá bom? Dividido por x ao quadrado mais 4x menos 3. Então, seguindo a ordem da regrinha que eu acabei de ensinar para vocês, vou pegar o primeiro elemento aqui e vou dividir pelo primeiro elemento. Só um pouquinho, tá, gente? O primeiro elemento do meu dividendo dividido pelo primeiro elemento do meu divisor. 2 dividido para 1, 2. X à quinta dividido para x ao quadrado, x à terceira. Agora, a gente vai multiplicar por todos esses. Começa da direita indo para a esquerda, certo? Então, 2 vezes 3, 6. Então, 2x ao cubo vezes 3, 6x ao cubo. Certo? Ok? Aí, o que que acontece? Tá, gente? Eu vou ter x ao cubo. Ele está negativo. Então, olha só. Vem positivo. Mais 6x ao cubo. Tá?
Depois eu tenho 2x ao cubo vezes 4x. 2 vezes 2 dá 8. X ao cubo vezes x vai dar x à quarta potência. Positivo vai vir para cá, negativo. X, 2 vezes 1, 2, positivo, então vem negativo. Então, menos 2x à quinta. Eita, e agora? O que vocês puderam perceber aqui, ó? Que apareceu um elemento, o x elevado à quarta, e aqui não tinha. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que escrever o elemento que está faltando, tá? Então, vou apagar esse 2x à quinta aqui, e nós vamos colocar o elemento que está faltando aí, tá? Vou escrever até de vermelho. É o 0x à quarta. E colocamos o 2x à quinta aqui na frente. Olha que está em ordem decrescente agora, ó. 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Então, isso quer dizer que toda vez que tiver faltando um expoente aqui, você vai ter que acrescentar o 0 e a variável que está faltando, tá? Agora, tia, eu posso subtrair aqui? Claro que você pode resolver. Como é que você vai fazer? 2 tira 2, ó, simétricos, cancelou. Aí vai ficar menos 8x à quarta. Subtrai e dá o sinal do maior, olha só, é uma subtração. 32 tira 6 dá 26. Negativo, porque prevalece o sinal do maior. E agora abaixo o próximo termo. 43x ao quadrado. Como nós fizemos antes, primeiro termo aqui, dividido pelo primeiro termo aqui. Então, menos 8 dividido para 1 vai ficar menos 8. X à quarta dividido para x ao quadrado, x ao quadrado. Agora, nós vamos multiplicar, voltando, tá vendo? Então, 8 vezes 3, 24. Tá negativo, fica positivo, ó, negativo com negativo, positivo. Então, vem negativo, menos 20. Só um pouquinho. 24x ao quadrado. Então, a gente tem que colocar embaixo da respectiva variável, certo? Menos 8 vezes 4 positivo, 32 negativo. Então, ele vem positivo, 32 positivo. A variável, repete, somos expoentes. Então, x a terceira. Menos 8 vezes 1 positivo, menos 8. Então, ele vem positivo, 8x a quarta. Nota que eu consigo eliminar sempre uma dessas variáveis. Eu vou sempre eliminando. Então, eu tenho 8 negativo com 8 positivo, cancelou, porque eles são termos semelhantes. E faço a subtração normal aqui. 32 tira 26, fica 6x ao cubo, certo? Ah, quem é maior dos dois? O 32, então positivo. 43 tira 24, então vai ficar 9, certo? E 1, 19, positivo, e repete a minha variável, tá? Agora eu vou baixar o próximo. Quem é o próximo? Menos 40x. Como de praxe, vamos fazer a divisão aqui, ó. 6 dividido para 1 dá 6. Positivo dividido para positivo dá positivo. Certo? X ao cubo dividido para x ao quadrado fica x. E agora eu faço o processo de multiplicação para poder colocar aqui. Positivo com negativo dá negativo, vem positivo. 3 vezes 6, 18, x positivo.
6 com 4, 6 vezes 4, 24, positivo, vem negativo. X vezes x, x ao quadrado. 6 positivo, vem 6 negativo. X ao quadrado vezes x, x a terceira. Então, agora a gente vai anular de novo, ó. 6 positivo, 6 positivo. São simétricos. 24 tira 19, fica quanto? 5. 5, x ao quadrado. Positivo ou negativo? O negativo é maior, então negativo. 40 tira 18, fica quanto? Ó, 10 tira 8, fica 2. 3 tira 1, fica 2. X, que repete o x, e o maior deles é negativo. Agora vamos baixar o 20. Essa é bem longa, né? É assim mesmo, tá? Agora eu vou pegar o primeiro aqui, como a gente já fez, ó. Primeiro divido pelo primeiro aqui. Então, menos 5 dividido para 1 vai dar menos 5. Certo? E faço o processo voltando. Então, olha só. Menos 5 vezes menos 3 dá mais 15. Então, vem menos 15, certo? Menos 5 vezes mais 4 dá menos 20. Então, vem mais 20. Menos 5 vezes 1 positivo dá menos 5. Vem mais 5. X ao quadrado. Fazendo a soma aqui, ó, são simétricos, se anularam. 22 tira 20, fica 2x. 20 tira 15, fica 5. Positivo, prevalece o sinal do maior. Ou seja, a divisão desses dois polinômios deu esse quociente e teve o resto. Aqui apareceu o nosso resto, ou seja, não foi uma divisão exata. Tia, pode acontecer isso? Claro que pode, gente, tá? Assim como nós temos os números decimais, nos polinômios também subentende-se que esses dois polinômios dão um número decimal. Dando continuidade aos nossos exercícios, agora nós temos a questão 3, da página 56, tá? Que diz o seguinte: determine o polinômio p de x, sabendo que, ao dividi-lo por d de x, que é igual a x ao quadrado mais 3x menos 2, temos o quociente q de x, tá? Igual a 2x menos x ao quadrado menos 2x mais 1, com o resto, tá? Igual a 2x mais 1. Então, ele quer saber quem é esse polinômio p de x. Como nós vamos fazer isso? Nós já vimos o quê? Os elementos de uma divisão, certo? Então, eu tenho que eu posso dizer que o meu p de x vai ser igual a quem? Ao meu divisor, tá? Vezes ao meu quociente. Ai, meu Deus, peraí, deixa eu escrever as letras ali direitinho, tá? Ao meu d de x, que é o meu divisor, vezes o meu quociente, tá? Somado com o resto, tá bom? Isso vai me dar o polinômio. Ou seja, se eu pegar o quociente, multiplicar pelo divisor e somar o resto, eu tenho o meu dividendo, tá bom? Utilizando as letras que estão aqui, eu coloquei. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar este número, multiplicar por este e depois somar com este. Então, nós vamos ter x ao quadrado mais 3x menos 2
E vamos multiplicar, colocar um asteriscozinho aqui, por x ao quadrado menos 2x mais 1. E no final a gente soma o resto. Então, vamos à multiplicação? Bom, vou primeiro pegar cada elemento e multiplicar, certo? Então, vou multiplicar o 1 aqui, ó. Vai ficar menos 2, tá? Mais 3x, porque multiplicando por 1 só repete, e x ao quadrado. Agora, eu vou multiplicar o 2x negativo. Então, eu vou ter negativo com negativo dá positivo, então, mais 4x dá negativo, menos 6x ao quadrado, menos 2x ao cubo. Pronto, cheguei a essa multiplicação desse monômio por todos esses elementos, certo? E vamos multiplicar agora o último elemento. X ao quadrado, ó, positivo com negativo dá negativo, então menos 2x ao quadrado. Positivo com positivo dá positivo. 3x à terceira. E dá positivo x à quarta. Agora, gente, é só a gente elaborar a soma. Ficou meio tortinho, mas dá para vocês visualizarem. Então, aqui eu não tenho nenhum elemento igual, então vou só repetir, menos 2. Positivo e positivo, soma tudo, então 7x. Eu tenho 8x, tira 1, fica 7x ao quadrado, negativo. 3x tira 2x a terceira, né? 3 tira 2 fica 1, então é x a terceira. O maior é positivo, e vou repetir o x à quarta aqui. Pronto, eu achei o meu polinômio em si? Não, porque sobrou o resto, eu preciso somar o resto. Então, o polinômio, p de x, vai ser a soma deste valor aqui, é igual, tá? A x à quarta, mais x à terceira, menos 7x ao quadrado, mais 7x, menos 2, somado com o resto, que é 2x mais 1. Efetuando a soma, 2 tira 1 fica 1, negativo. 7 mais 2, 9. E agora vocês repetem todos os da frente. Então, 7x ao quadrado negativo, x ao cubo positivo, x à quarta. Então, esse aqui é o nosso P de x. Tá? Achei o P de x, o polinômio que está sendo pedido. E também na página 56, nós temos a questão 4, tá? O que a questão 4 quer? Que a gente calcule a razão, a quantidade máxima de carros que poderão comparecer à sessão, tá? Ele diz que por causa da pandemia, houve a popularização dos chamados cinemas drive-in, tá? Que quer dizer o quê? As pessoas vão assistir o filme dentro dos próprios carros. Uma empresa visando organizar uma sessão de cinema quer saber quantos carros cabem na área reservada para o evento. Sabendo que o carro ocupa uma área chamada C de x menos 2, e a área que foi reservada para o evento é dada pelo polinômio a de x igual a x ao cubo menos 2x ao quadrado menos x mais 6, ele quer saber a quantidade de carros que podem comparecer a essa sessão. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a área do evento, então eu vou pegar a área do evento, que é a de x, e vou dividir pela área do carro, que o carro ocupa, certo? Então, eu vou ter uma divisão. Então, x ao cubo menos 3x ao quadrado menos x mais 6 dividido por x menos 2.
Fazendo a regrinha, primeiro termo daqui com o primeiro termo daqui, x dividido para x fica x, subtrai os expoentes. 3 tira 1, 2. Multiplicando, vai dar positivo, então ele vem para cá, negativo. Multiplicando, vai dar negativo, então ele vem para cá, positivo. Certo? 2 elementos, porque quando eu multiplico só tem 2 elementos, então eu vou tentar eliminar logo de cara aqui 2 elementos, se possível. Então, simétricos, x tira x, sumiu, virou 0. 3x ao quadrado negativo mais 2x ao quadrado, subtrai e dá o sinal do maior. Então, menos x ao quadrado, baixo menos x. Certo? Ok? Pega de novo, menos 1 dividido para 1 dá 1, não é isso? X dividido para x dá x. Tá negativo, então menos x, tá? Subtrai os expoentes, então deu menos x. Multiplicando, deu negativo, vem positivo. Dá positivo, vem negativo. Simétricos, deu 0. 2 números negativos, então menos 3x. Baixa o 6 positivo. 3x dividido para 1, 3x negativo dividido para 1 positivo, dá 3, certo? X dividido para x vai dar 1. Então, menos 3 vezes x, vai dar menos 3x, vem mais 3x. 3 vezes 2 dá 6, negativo com negativo dá positivo, então vem para cá, negativo. Então, zerou, zerou. E nós vamos saber que a quantidade máxima, tá? De carros permitido lá no local para comparecer à sessão é o nosso polinômio. Vou colocar aqui n de x, que é esse polinômio, a quantidade de carros, vai ser x ao quadrado menos x menos 3. Agora nós vamos falar da potenciação de monômios, tá? Ela se assemelha muito à potenciação aritmética, tá? Nós temos que decompor o número na quantidade de partes que for necessário e elevar cada um dos termos do monômio ao expoente indicado, certo? Então, olha só, eu tenho aqui exemplo, 3x ao quadrado elevado ao quadrado. Então, eu elevo o meu coeficiente à potência e elevo também a minha variável à potência. Então, 3 ao quadrado é 9, x ao quadrado elevado ao quadrado é a mesma coisa que eu faço. O que eu faço aqui? Potência de potência, certo? Repete a base e multiplica os dois expoentes. 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho o resultado de 9x à quarta. Eu tenho outro exemplo, que é 5a ao cubo, b à quinta elevado ao cubo. Elevo o coeficiente ao cubo, elevo o termo a ao cubo, elevo o b ao cubo. Desenvolvendo as potências, eu tenho 125, a 3 vezes 3, 9, b 5 vezes 3, 15. Então, o resultado final é 125a à nona potência, b à 15ª. Na divisão, numa fração, notem o seguinte, que numa fração, eu elevo os coeficientes do numerador, faço a mesma coisa no numerador, elevo cada elemento do monômio à potência indicada, certo? E no denominador também, ok? Então, no final, eu tenho 2 elevado à quarta, que dá 16, 6 vezes 4, 24. Que eu viro aqui, ó, uma potência de potência. Então, eu repito a base e multiplico os expoentes. 3 elevado à quarta deu 81. E n ao quadrado
elevado à quarta da n elevado à oitava potência. Então, vamos praticar isso, tá? Ah, mas olha só, como você faria para elevar um polinômio a um expoente? Então, vamos fazer os mais convenientes aqui. Nossa, tia, ali eu não tinha soma, eu tinha só um monômio. Aqui eu tenho um polinômio. Como eu vou fazer? Gente, vocês vão fazer da melhor maneira possível, tá? Como vocês acharem melhor, que a gente vai estudar umas técnicazinhas bem básicas para resolver isso aqui. Mas isso aqui é uma potência. Eu tenho a minha base, que é essa soma desses dois monômios, elevado à potência 2. É a mesma coisa que eu ter 2x mais 3y, que multiplica 2x mais 3y, certo? Então, o que que você faz? Multiplicação, multiplica o 2x por 2x, depois por 3y, depois pega o 3y, multiplica por 2x e por 3y. Regra do chuveirinho que eu já falei para vocês. Então, aplicando as propriedades da potência, né? 2 vezes 2 dá 4, x vezes x, x ao quadrado. Mais 2 vezes 3, 6, x e y, mais 6xy, mais 9y ao quadrado. Notem que eu tenho dois termos semelhantes, então vou ter que reduzi-lo, tá? Então, eu tenho 4x ao quadrado, mais 12xy, certo? Mais 9y ao quadrado. Aqui, no outro exemplo, nós também vamos fazer a mesma coisa, só que agora são 3 vezes que vai aparecer. Então, eu tenho x mais 2y vezes x mais 2y vezes x mais 2y. Então, primeiro eu vou resolver esses dois, tá? Então, eu vou ter x vezes x, x ao quadrado, mais 2xy, mais 2xy, certo? Mais 4y ao quadrado. Isso tudo depois vai ser multiplicado por x mais 2y. Reduzindo aqui, eu tenho x ao quadrado mais 4xy mais 4y ao quadrado multiplicado por x mais 2y. E agora, tia, não deu espaço. Calma, a gente vai puxar aqui para o lado, tá bom? Então, deixa eu reescrever isso aqui, puxar para cá. Então, eu tenho x ao quadrado mais 4xy mais 4y ao quadrado multiplicado por x mais 2y. Notem que aqui é o resultado desses dois, da multiplicação desses dois primeiros, tá? Então, vamos lá. Esse por esses dois e assim sucessivamente. Então, x vezes x, x ao quadrado dá x ao cubo, mais 2x ao quadrado, y. Agora, vamos para o próximo. Mais 4x ao quadrado, y, mais 8xy ao quadrado. Tá? Deixa eu afastar mais um pouquinho aqui. Tia, eu não entendi esse porquê que desses dois números, ó. Eu fiz primeiro esses dois, então pegou aqui, ó. Agora eu peguei esse vezes esse, e esse vezes esse, e deu esse aqui.
agora eu vou fazer o último, que é esse vezes esse vezes esse, tá bom? Então, vamos lá. 4 vezes 1 dá 4, então, mais 4xy ao quadrado, mais 8y ao cubo. Aí eu pergunto de vocês, tem termo semelhante? Tem, ó, esses dois aqui, ó. Tá? Xy ao quadrado, xy ao quadrado. Então, eu tenho que juntar. Vou repetir o quê? As anteriores. Então, x ao cubo mais 2x ao quadrado y mais 4x ao quadrado y. Opa! 4x ao quadrado y. Notem isso, tá? Também é semelhante, mas vamos primeiro reduzir esse aqui, depois a gente reduz esses outros, tá? Mais 12xy ao quadrado mais 8y ao cubo. Então, vamos lá, ó, tem mais aqui, ó, semelhante. X ao cubo mais 6x ao quadrado y mais 12x ao quadrado mais 8y ao cubo. Pronto, nós chegamos ao resultado, tá? Aplicando o quê? Só multiplicação e as devidas regras, ok? Agora nós vamos falar da radiciação de polinômios, de monômios, tá? Raiz de um monômio. Então, vamos lá. Quando queremos efetuar a radiciação de monômios, basicamente temos que aplicar as seguintes propriedades. Então, eu tenho a raiz de um termo aqui, ó, o produto, eu posso separar esses dois termos, certo? E tenho a divisão. Então, essas duas propriedades que nós já vimos, tá? Nós podemos aplicar. Então, olha só. Assim, quando temos que calcular a raiz quadrada de 16 a quarta b a sexta, temos que fazer o seguinte, ó. Nota que eu estou separando tudo, todos os elementos do meu radicando. Raiz quadrada de 16, raiz quadrada de a à quarta, raiz quadrada de b à sexta. Raiz quadrada de 16 é 4, certo? A raiz quadrada de a à quarta é a ao quadrado. Por quê? Porque eu tenho a, ó, eu fatorei, tá? O meu radicando. Então, ficou a elevado ao quadrado vezes elevado ao quadrado, tá? Então, feito isso, eu aplico a propriedade. Eu tiro isso, corto isso aqui com isso aqui e ele vem para fora. Ou você pode lembrar que isso aqui é a seguinte situação. Para existir a raiz quadrada de a à quarta, é porque eu tenho a ao quadrado vezes a ao quadrado. Certo? Ok? Então, se eu tenho isso aqui, ele vai sair onde vai dar a à quarta. Então, automaticamente, a raiz quadrada é a quadrado, certo? Então, o resultado final é 4a ao quadrado, b ao cubo. Ok? No próximo exemplo, vamos calcular a raiz de 1000 cúbica, a raiz cúbica de 1000, x elevado a sexta, y elevado a 18, tá? Então, eu tiro a raiz cúbica de 1000, raiz cúbica de x a sexta, raiz cúbica de y a 18, tá? Feito isso, raiz cúbica de 1000, tu vai pegar o quê? Tu vai fazer raiz de 10 à terceira, raiz cúbica. Corta esse 3 com esse 3, saiu 10. A mesma coisa você vai fazer nos outros, tá bom? E vai tirando do radical. Então, vamos aos exercícios, tá? Exercício da página 58, questão 1.
efetue as seguintes operações. Então, eu tenho na letra A uma potência, na letra B uma raiz. Letra A, 2x à sétima mais 3y à nona vezes 2x à sétima mais 3y à nona. 2 vezes 2 dá 4, 4x à 14, mais 6x à sétima, y à 16ª, mais 6x à sétima, y à 16ª, mais 9y elevado à 18ª potência. Não lembro, tia, como a senhora fez isso. Multipliquei isso por isso, isso por isso. Depois peguei esse outro e fiz o mesmo percurso, tá bom? Nota que nós temos termos semelhantes, então tem que juntar. Então, eu tenho 4x à 14ª mais 12x à sétima, y à 16ª. Nota que eu estou só escrevendo as variáveis, mais 9y elevado à 18ª. Ok? Na radiciação, na letra D, que é uma raiz, nós vamos tirar a raiz de todos eles, de boa, tá? Como que nós vamos fazer isso? Simples. Nós vamos pegar raiz cúbica de 125, tá? Raiz cúbica de x a 18, raiz cúbica de y a 24. E eu tenho embaixo raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de y à terceira. Gente, vocês podem fazer a divisão. Nós temos a propriedade com o expoente fracionário. Então, olha só. Raiz cúbica de 125, eu ainda vou poder escrever esse número da seguinte maneira. A parte do número, do coeficiente, vocês fatorem. Então, 125, tá? Dá por 5, que dá 25, dá por 5, que dá 5, e dá por 5, que dá 1. Então, eu tenho 5 elevado à terceira. Então, eu vou ter raiz cúbica de 5 à terceira. 8 dá por 2, que dá 4, dá por 2, que dá 2, dá por 2, que dá 1. Então, eu tenho 2 elevado à terceira. Tá? Então, raiz cúbica de 8 é 2 à terceira. Esses aqui eu não vou estar repetindo não, tá? Eu vou fazer ali direto. Então, olha só. O que eu faço? 3 dividido para 3, saiu quem de dentro? O 5. Sobre 3 dividido para 3, saiu o 2. A mesma coisa vocês vão fazer aqui nesses números, tá? Então, olha só. 18 dividido para 3 dá 6. Então, x elevado à sexta potência, certo? 24 dividido para 3 dá 8. Então, y elevado à oitava. E aqui embaixo, ó, 3 dividido para 3 dá 1. Então, sai o y. Certo? Ah, mas acabou aí? Claro que não, né, gente? Porque olha só, esse número tem termo comum? Tem y aqui embaixo. Então, o que que tu vai fazer? 5 sobre 2, x à sexta, ó, y à oitava dividido para y, dá y à sétima, tá? Subtrai, repete a base e subtrai os expoentes.
E na página 59, nós temos a questão 3, que está aqui montando a nossa divisãozinha, tá? Ele diz o quê? Sabendo que a da volumétrica é dada por K igual, aí ele nos dá a expressão, tá? Então, nós podemos dizer, como está falando de volume, que essa constante vai ser quem? Ó, a constante, vou chamar constante de alfa, tá? Ela é a raiz cúbica de K. K não é isso aqui? Então, eu tenho que calcular a raiz cúbica desse valor. Então, raiz cúbica de 512 x a 33, y a 42, z 90. Então, a raiz cúbica desse valor dividido por 64, x a terceira, y a menos 3. Tá? Pronto. Então, vamos tirar a raiz cúbica disso aqui, né, gente? Como a gente vai fazer isso? Vamos olhar a melhor maneira, né? 512, vamos fatorar 512, tá? Então, vamos dividir 512 aqui. A gente vai fazer na calculadora para ser um pouquinho mais rápido, tá bom? Ó, 512 dividido para 2 dá 256. Então, por 2 dá 256. Por 2, para lá, dividido por 2, 128. Por 2 dá 64. Por 2 dá 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 4. Opa, desculpa. Dá 8 primeiro, tá? Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. E por 2 dá 1. Então, o que eu tenho aqui? 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 elevado à nona potência. Certo? Ok? Beleza. Então, vamos lá. Eu tenho raiz cúbica, tá? Vou colocar aqui. Ai, fiz muito grande. Espera só um pouquinho, tá, gente? Raiz cúbica de 2 elevado a 9, vezes raiz cúbica de x elevado a 33, vezes raiz cúbica de y elevado a 42, vezes raiz cúbica de 90. De z elevado a 90, certo? Tudo isso sobre 64 vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Raiz cúbica de 2 elevado a sexta, vezes raiz cúbica de x elevado a terceira, vezes raiz cúbica de y elevado a menos 3. Pronto, a tia vai apagar aqui essa parte da fatoração aqui, tá? Para a gente ganhar espaço aqui. Espera rapidinho. Pronto. Agora, o que é que nós vamos fazer? Tirar das raízes, certo? Então, vamos lá.
2, ó, 9 dividido para 3 vai dar 3, vezes x, 33 dividido para 3 dá 11, y, 42 dividido para 3 dá 16. 16 ou 13, gente? E aí? Se vamos dividir direitinho, dá 14, não é nem 13, tá, gente? Nem 16, é 14, tá? E Z, 90 dividido para 3, 30. Então, o que foi feito aqui? Dividir 9 por 3, que deu 3. Dividir 33 por 3, que deu 11. Dividir 42 por 3, que deu 14. Tá? E dividir 90 por 3, que deu 30. Agora, vamos para o denominador. 2. 6 dividido para 3 dá 2. X, 3 dividido para 3 dá 1. Y, 3 negativo dividido para 3 dá menos 1. Certo? Aí, nós terminou aqui? Quase, né? A gente tem que ver que ainda tem aqui, ó, também, ó. Então, eu tenho 2 elevado à terceira, que é 8. X repete. Y. Ah, o Y, gente, ó, uma divisão. Então, eu vou ter que subtrair, mas esse vai passar a ser positivo. Então, fica a 15, tá? O Z, 30. E agora vamos para o denominador. 2 vezes 2, 4. X. Porque o Y a gente já fez aqui, ó. Passou a ser 15. Ok? Ainda na página 59, nós temos a questão 4, que diz o seguinte. Uma pessoa possui 2 cubos. Um com área total dada por A1 igual a 2.400 x ao quadrado y à décima, e outro com volume dado por V2 igual a 27.000 x ao cubo y a 15. Sabendo disso, tendo essas duas informações, qual é a razão entre os lados das faces desses 2 cubos? Então, ele quer saber quanto é a razão entre os 2 lados. Então, vamos montar o que ele quer saber. Ele quer saber, só um pouquinho, L1, lado do primeiro cubo, para o lado do segundo cubo, certo? Então, vamos tratar do cubo 1, onde ele está dando a área. A área é igual, o cubo, gente, tem faces quadradas, então a área de um quadrado é L ao quadrado. Como eu tenho 6 faces, então 6L ao quadrado. Vamos pegar 2.400 x ao quadrado, y à décima, que vai ser igual a 6L ao quadrado. Passando esse 6 para o primeiro membro, como ele está multiplicando, vai dividindo, então eu tenho 2.400 x ao quadrado, y à décima, igual a L ao quadrado, sendo que esse aqui vai ser dividido por 6. 2.400 dividido por 6, 400. X ao quadrado, y à décima, igual a L ao quadrado. Agora, basta que a gente tire a raiz desse número. Então, L igual a raiz quadrada de 400, x ao quadrado, y à décima. Raiz quadrada de 400 é 20, raiz quadrada de x ao quadrado é x, e raiz quadrada de y à décima é y à quinta. Pronto, achamos o primeiro lado, o L1, certo? Então, já vou colocar aqui, ó. L1 igual a 20, x, y à quinta. Agora, vamos descobrir quem é o L2.
Então, eu tenho o volume, certo? Volume do cubo. Então, volume é igual ao lado ao cubo. Então, nós vamos ter L ao cubo igual ao volume, que é 27.000 x à terceira, y à 15ª. Então, nós vamos ter raiz cúbica de 27.000 x à terceira, y à 15ª. L igual raiz cúbica de 27 dá 3, tá? Como eu tenho 3 zeros, então 30, tá? Aí, raiz cúbica de x ao cubo é x, raiz cúbica de y à 15ª é x à quinta, y à quinta, tá? Então, agora nós vamos escrever aqui, ó, o valor do lado do segundo cubo. Agora, resolvendo, quem é a razão? Ó, corta esse zero com esse zero, corta esse x com esse x, corta esse y com esse y. Por que, tia, tá cortando? Gente, como eu tenho zero aqui, ambos eu estou dividindo por 10, lógico, né? Agora, eu tenho x dividido para x é 1. Então, vou ter que multiplicar por 1. Y à quinta dividido para y à quinta é 1. Então, vou ter que multiplicar por 1. Então, o resultado que der, eu vou ter que multiplicar por 1, certo? Então, a razão entre os lados é de 2/3. Estamos encerrando nossa aula de hoje e até a nossa próxima aula.